E aí, povo de Deus, a paz para todos vocês. Aqui é o pastor Ronilson e é maravilhoso mais uma vez poder estar junto de vocês, mesmo que através da internet. Um grande abraço para o meu amigo, o pastor Wagner, pastora Jussara. É tão bom essa igreja maravilhosa que sempre nos trata com muito amor, os quais eu tenho uma gratidão maravilhosa, assim, eu, minha esposa, minha família, amamos vocês. E é uma honra poder compartilhar com a palavra de Deus com cada um de vocês nessa noite. Eu sei que nós estamos saindo, eu já quero declarar profeticamente, estamos saindo dessa epidemia, estamos agora começando um novo momento. Um momento para a igreja, um momento para as famílias brasileiras, um momento que nós vamos estar enfrentando e vencendo certamente, porque é isso que o nosso Deus tem nos prometido. Então é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você puder, nesse momento, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, João 10,10 diz o seguinte: você que nos conhece sabe que nós amamos essa promessa do Senhor. Ele fala assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a NVI diz que tem uma vida plena. Na Amplificada diz uma vida plena de abundâncias. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Eu olho para essa palavra e me surge na mente uma pergunta: por que será então que a grande maioria das pessoas não está vivendo essa promessa, essa vida abundante? Porque muitas vezes os filhos, as filhas de Deus, que são escolhidos, eleitos do Senhor, não estão vivendo essa vida maravilhosa. Por quê? Você também já se perguntou isso? Você já parou para se perguntar isso? Por que não acontece algumas promessas na nossa vida? Por que ainda não converteu a nossa família? Por que o milagre do casamento ainda não aconteceu? Pois eu sempre me perguntei isso, querido. Eu achava, e às vezes erroneamente, que Deus ele iria fazer da mesma forma na vida de todas as pessoas. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A vontade de Deus é que Ele possa fazer. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não para lhes causar dano. Olha que coisa tremenda, não é para causar dano. Ele deixa bem claro: eu tenho planos maravilhosos para vocês. Eu tenho planos de prosperar vocês. Aí ele diz assim: planos para dar uma esperança e um futuro. Então, querido, veja bem comigo, olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo. A Bíblia Sagrada está afirmando que Deus, Ele tem planos maravilhosos. E vem Jesus e disse: eu vim para garantir uma vida abundante. Mas essa pergunta não sai da minha mente. Por quê? Então, que grande parte, infelizmente, dos cristãos não está experimentando essa vida abundante na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças, por exemplo. A gente vê muita gente que recebeu o evangelho da salvação, recebeu o amor de Deus, mas o casamento não mudou, mas não conseguiu vencer os vícios, não conseguiu vencer a depressão, ainda está com a sua vida travada. Por que será? Sabe, querida, a resposta para essa pergunta, porque não estamos desfrutando dessa vida abundante, é simplesmente uma só: porque nós não temos praticado alguns princípios. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim, falando a respeito da obediência aos pais, ele diz: é o primeiro mandamento com promessa. Existem, sabe, na verdade, todo mandamento, ele é para o nosso bem, para a nossa proteção. E por trás, ele traz uma promessa. Que coisa tremenda, gente. Uma promessa para a sua vida. Uma promessa para a minha vida. Existe, e na verdade, mais de 8.000 promessas para a sua vida. Existe mais de 8.000 promessas para a tua família, para a tua casa, que Deus reservou para a tua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Diga amém aonde você estiver agora. Porque é para você mesmo.
Sabe? E essa resposta a essa pergunta, o Senhor vem falando comigo, porque tem muita gente que parece, tem alguns até que eles começam a experimentar da graça do Senhor, e eles vão, mas chega num determinado momento, parece que para. Parece que estagna e passa ano e entra ano e a pessoa não consegue passar daquele ponto. Tem uma família abençoada, maravilhosa, mas não consegue se libertar do vício. Ou tem casos que a pessoa consegue até prosperar, consegue comprar o carro do sonho, a casa do sonho, mas quando você olha para a família está destruída. Ele disse, eu que sei que pensamentos tem para você. Tem pessoas que até desistiram, estagnaram, pararam e desistiram de progredir, de prosseguir. Não, querido, não faça isso. A vida abundante é para você. Para você. A vida abundante é para ti, querido. Talvez você até acostumou ver Deus mudando a vida de algumas pessoas ao seu redor. Abençoando pessoas, mas você quietou e disse, não é para mim. É sim, meu amado. O nosso Deus tem planos para te fazer prosperar, te dar um futuro e uma esperança. Amém? Aleluia. Eu me empolgo quando eu falo essas coisas. Então, olha só, veja bem, quais são então esses princípios? E quando eu pergunto quais esses princípios, me faz lembrar de um casal, assim, quando eu era muito novo na fé. Eles chegaram à igreja e eu lembro que eles eram uma bênção e eles começaram a fazer todos os procedimentos para casar e casaram e o casamento começou a ir e bênção e glória a Deus. De repente começou as brigas, as intrigas, veio o primeiro filho, confusão e daqui a pouco o casamento estava a ponto de acabar. Sabe, e o tempo me mostrou, eu fui forçado como pastor a olhar, ter um olho clínico e quando alguma coisa não está saindo, a promessa não está chegando, eu começo a caçar algum princípio quebrado. Alguém quebrou um princípio, porque Deus é fiel. Deus não muda, meu amado. Ele não muda. Ele é fiel. Ele é fiel, ele não pode deixar de ser fiel, ele não pode agir de outra maneira, ele é fiel. E sabe o que eu descobri conversando com aquele casal? Que quando eles foram se casar, eles se apaixonaram e tanto os pais do rapaz quanto da moça não aprovaram o casamento. Depois eles aceitaram, mas não aprovaram. Entende? Aí nós dizemos assim, pastor, mas o que tem a ver isso, pastor? Nós estamos vivendo no século XXI, pastor. A gente tem que experimentar, pastor. Deus não muda. Os princípios não mudam. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não vão de passar. Não vai passar, não é assim, querido. O reino de Deus, o mundo espiritual, ele não funciona como o mundo funciona. O que funciona no mundo não se aplica para Deus. Você está entendendo, querido? O que Deus tem para a tua vida é muito grande, mas enquanto nós resistimos princípios. E é por isso que às vezes essa vida abundante está lá preparada para a gente. Deus está pronto para fazer maravilhas, mas o grande problema é que não há na nossa carne mortal, carnal, uma predisposição para obedecê-lo. E você pode até obedecer alguma coisa, mas eu vou te dizer, ainda tem um conflito interno em alguma área da tua vida que não está deixando. Por isso que Deus mandou te falar isso. Essa palavra é para ti. Amém? Então a primeira área que eu vejo, o primeiro princípio que não me impede de mergulhar nessa vida maravilhosa de Deus é esse aqui. Mudança de mentalidade. Por que ele fala, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, e no verso 1, ele fala, rogo, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com esse século. Não, quem me conhece sabe que eu vivo falando isso. Mudança de paradigma, de mentalidade. O evangelho, ele tem que entrar em mim, fazer uma mudança, uma revolução dentro de mim.
Então eu não posso tentar aceitar a Cristo, aceitar o perdão de Cristo e tentar viver do mesmo jeito, e tentar aplicar as mesmas maracutaias que existem no mundo na vida, no estilo de vida que eu tenho. Eu não posso continuar me comportando como um filho das trevas. Sabe? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Ou melhor, porque a mentalidade não vai mudar porque Deus quer. Você entende? Existe muita heresia no meio da igreja. Existe uma mistura de gnosticismo, de uma loucura que eu não consigo entender. Um rapaz falou para mim, fumando um cigarro de baseado, ele falou assim para mim: pastor, é o seguinte, pastor. Na hora que Deus quiser, meu Deus é poderoso, pastor. Então, na hora que Ele quiser, Ele tira o baseado da minha mão. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso. Mas esse evangelho irresponsável, que não nos traz responsabilidade, o plano de Deus é maravilhoso, mas eu preciso mudar minha mente. Eu preciso corresponder. Meu amado, eu preciso mudar. Você entende? Quando eu me converti, eu não sabia quão importante era para a minha família obedecer, honrar o meu pai, e honrar a minha mãe. Você entende? Eu vejo casais maravilhosos, mas infelizmente não estão vivendo os projetos de Deus porque quebraram o princípio. Lembra de Adão e Eva? Eles perderam o que Deus lhes havia dado, eles perderam o jardim, eles tentaram tocar no que Deus não permitiu e eles perderam o direito naquilo que Deus já havia lhes entregue. É isso exatamente que acontece com a gente. Sabe, às vezes a gente pega e faz o seguinte: não, peraí, eu não concordo muito com isso não. A Bíblia está ultrapassada. Eu vou fazer do meu jeito. Quantas pessoas, você mesmo, que talvez quebrou esse princípio, não sei, eu estou abordando mais esse princípio, mas você quebrou esse princípio e está amargando agora. De vez em quando você sente que não era para o teu casamento ser assim. Por quê? Entende? É interessante que eu conversava esses dias com a minha sogra e ela falou assim: Ronilson, meu casamento, eu não segui o que o meu pai mandou. E sabe o que aconteceu? Meu casamento começou assim, ó. E de repente começou a cair, quebra de princípio. Ela falou: um dia eu me toquei e pedi perdão, meu pai me abençoou. E aí, não mudou da noite para... Não vou falar de forma assim, mas começou a restaurar. Ela assumiu o controle. Então, querido, quando a gente quebra o princípio, tem gente que vive magoado. Está magoado. E não consegue ter a paz que Cristo deu. Por quê? Porque não quer perdoar. Entendeu? Está entendendo agora, querido? Aí às vezes a pessoa fala assim: pastor, não, eu creio na promessa, mas negligencia nos princípios financeiros. Às vezes é até dizimista, mas aí está com enrolação, sendo desonesto com as pessoas. Não, o evangelho tem que nos revolucionar. Nós temos que deixar entrar esse evangelho na nossa vida, temos que ter a coragem de crer, de permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Eu vou te falar, querido, se prepara, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem o extraordinário para a sua vida. Para de lutar com Deus. Para de tentar fazer. Quantas vezes você vai fazer do seu jeito? Você ainda não entendeu que não adianta. Não adianta, você pode tentar correr contra a correnteza, você vai cansar. Uma outra coisa interessante que eu aprendi, outro princípio que a grande maioria das pessoas quebra. Isso que não são os únicos, não. Meu irmão, está lá na Bíblia. A questão é o seguinte, é que eu nos meus relacionamentos pessoais, discipulado, treinando pessoas, são os princípios que eu mais vejo sendo quebrado. É a pessoa que agora aceitou Jesus, mas ela quer viver uma vida libertina, bebendo, adulterando, jogo de azar, enganando, magoando, ameaçando. Não, você é nova criatura, meu amado. As coisas velhas já passaram. É hora de se vestir dessa nova criatura. É hora de a gente fazer morrer essa nossa natureza. Nós somos orgulhosos, querido. Não vou te falar para você que é fácil, mas é possível. Quando a gente deseja agradar, Ele libera poder do alto e você consegue romper. Amém? Outra coisa é corrigir o passado.
Ah, quanta gente não corrigiu o passado. Ah, pastor, o senhor acabou de dizer, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, pastor, não vou voltar lá para corrigir com ninguém não, querido. Foi isso que Zaqueu entendeu. Na hora que Zaqueu viu o Salvador, ele disse, ei, o que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. E tem mais, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Era o povo que rejeitava ele. Era aqueles judeus que quando ele passava na rua, o rejeitavam porque ele havia se tornado cobrador, virava as costas. Ele não podia ir na família dele. Era para esses que ele resolveu abençoar. Ele resolveu pôr um ponto no passado dele. Ele resolveu deixar Cristo corrigir. Passado. Não estou falando que você tem que voltar, entrar numa nave, voltar no tempo. Não, é impossível você fazer isso. Mas você pode corrigir os relacionamentos quebrados. Você pode perdoar aqueles que te feriram. Quantas pessoas estão lá, cristão, sabe, falando, ai pastor, mas lá em 1950 eu fui ferido. Você já prestou atenção? Quantas pessoas você conta a mesma história? A mesma história de fracasso, de traição, de mentira. Querido, não dá para mergulhar no melhor de Deus. Não dá para você sair e detonar no melhor de Deus se você não abandonar o passado. O passado tem que ser resolvido. Não adianta tentar esquecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sabe, eu lembro que quando eu me converti e eu entendi esse princípio, eu queria me libertar daquele peso do pecado que eternamente nos assediava, que estava sobre a nossa vida. Aí eu comecei a corrigir. Eu fui com pessoas e pessoas corrigir. Sabe, eu não tinha a coragem, a força, dava medo. Meu Deus, eu vou ter que encarar aquela situação. Sim, tem que voltar. Às vezes você vai ter que ligar para alguém no outro estado. Você vai ter que ir procurar alguém lá da outra igreja que você saiu com raiva. Você vai ter que procurar alguém que te traiu. Você vai ter que liberar essas pessoas dentro de você. Às vezes não precisa procurar não. O problema está dentro de você, a pessoa nem sabe. Entende? E é por isso que eu estou aqui para te falar, querido. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas você vai ter que ter coragem de corrigir o seu passado. Você vai ter que tratar. As feridas impedem o agir de Deus na nossa vida. Eu vou repetir para você gravar isso, é importante. Feridas impedem. Eu não estou dizendo que Deus não tem poder para isso. Mas quando eu admito as feridas, quando eu me permito ser ferido, a ferida vai me modelar. Ela vai me tornar em um agressor. Você já percebeu? Já percebeu? Se não percebeu, presta atenção. Todo estuprador foi estuprado. Todo agressor foi primeiro vítima. É o processo do diabo. Hoje mesmo, o Senhor está falando contigo, coisas até que você não lembrava antes de eu começar a falar. E o Senhor está te mandando corrigir. Depois você vai sair, vai para sua casa, vai dizer assim, não, aquilo ali foi uma coincidência, o pastor não sabia o que estava falando. Não, é Deus falando contigo, acorda. É tempo de viver o novo de Deus, o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Um outro princípio que eu vejo muitas vezes sendo ignorado, é a questão de construir novos hábitos. Quando ele fala viver em novidade de vida, ele está falando de novas ações. Quando Paulo cita essa passagem dizendo, olha, que a gente precisa viver em novidade de vida. É que eu preciso trazer novas práticas, hábitos diferentes. Aí você fala, pastor, o senhor está falando que tem que fazer exercício? Também. Mas não é isso que eu estou falando. O meu foco aqui principal é te dizer o seguinte: às vezes nós temos o hábito de murmurar, por exemplo, o hábito de mentir. Tá? Quando Paulo fala aos Efésios, ele diz, olha, o que rouba, não roube mais, antes trabalhe para ter com que socorrer os seus irmãos. Construção de novos hábitos. Não adianta nada eu me converter e eu guardar o hábito, por exemplo, de julgar as pessoas. Eu vou falar para você, eu ainda luto com isso. O fato de eu estudar muito o comportamento das pessoas, eu tenho facilidade de julgar o comportamento, de tentar prever as ações das pessoas. Entende? Então isso às vezes eu tenho que lutar contra a minha carne. E eu tenho que desenvolver o hábito de elogiar, por exemplo.
Hoje você elogiou sua esposa, seu filho. Você disse eu te amo. Aí você fala, pastor, o que tem a ver isso com hábito? Exatamente, querido. Não dá, nós temos que começar a cultivar novos hábitos. Jesus tira os discípulos dele, daquele convívio do dia a dia deles, da família deles até, para andar com ele, para eles aprenderem da melhor maneira, caminhando junto. A melhor maneira de você transmitir valores para alguém é vivendo, é caminhando junto, andando junto. E Jesus chama eles para eles começarem novos hábitos, vendo Jesus orar, vendo Jesus perdoar, vendo Jesus ser ofendido e não ofender de volta. Isso são hábitos que nós construímos, querido. Hábitos de procrastinar, de adiar as coisas. Nós precisamos construir novos hábitos. Mas hábitos sadios conforme a palavra de Deus. Você vai vendo Davi. O que tornou o rei Davi não foi o óleo que Samuel colocou na cabeça dele, não. O óleo que Samuel derramou só confirmou aquilo que Davi fazia. Você olha para os salmos, meu irmão. Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas ele estava adorando a Deus. Ele adquiriu o hábito de mexer com os céus, de invocar a glória de Deus, de buscar a glória de Deus, de atrair. Davi conseguiu tocar no coração de Deus pelos hábitos dele, hábito de adorar, hábito de ler a Bíblia, hábito de pedir perdão, meu Deus. Mas tem cristão azedo, porque o evangelho de Deus chegou até ele, mas ficou na porta de entrada. Nós precisamos cultivar novos hábitos. Meu irmão, isso é um princípio, querido. Sabe, tem gente que tem o hábito de tirar proveito das pessoas, de enganar, de mentir. Não, meu amado. Vamos parar de ser religioso. Todos nós somos tentados, todos nós. Eu sou tentado, querido. Eu sou tentado, não parei de ser tentado. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ser. Mas essa construção de novos valores, dessa afirmação da palavra de Deus. Ó, eu vou te falar uma coisa. Uma vez um jovem, bem novo convertido, a primeira vez que eu aprendi isso, um jovem, a gente tinha uma academia feita em fundo de quintal, daquelas que o pessoal faz, nós tínhamos uma academia, a gente chamava de Esculhamba Corpo. Era só os meninos lá do bairro que ia para lá. Eu estava no meio. E eu lembro que um dia, eu já convertido, tinha 3 meses, 2 a 3 meses, não sei, talvez no máximo 4, e eu estava lá no supino levantando peso, e um rapaz chegou e começou a me provocar, falou, rapaz, esses crentes são tudo uns idiotas, otário, chamava cada besteira. Chegou uma hora que eu não aguentei, coloquei o supino no gancho, levantei assim, fechei a mão, porque o meu hábito era o seguinte, eu aprendi no mundo a não levar desaforo para casa. Mas a Bíblia diz que eu não devo revidar, ferir ninguém. A Bíblia fala que eu tenho que ter domínio próprio. Ou eu me comporto como o mundo, como um mundano, ou eu me comporto como um filho de Deus. Pastor, mas não é fácil. Sim, eu não estou dizendo que é fácil, mas é totalmente possível. Totalmente possível. E eu lembro que ele falou para mim, essa tua religião não presta. Vocês crente peca, apronta, e aqui vocês vêm dizendo que são perdoados. Eu fiquei tão irado que eu não consegui olhar no rosto dele. Eu respirei fundo, ele disse, eu mostro na Bíblia que vocês são um monte de enganador. Eu falei, eu vou buscar minha Bíblia, né, para você me mostrar. Eu não falei nada, mas na minha mente eu falei assim, mas se você não me mostrar, você vai comer essa Bíblia. Fui em casa, quando eu cheguei em casa, irmão, que eu peguei a Bíblia, eu lembrei o Espírito Santo dizendo assim, ora por aquele que te persegue, bendiga. Você acha que eu queria fazer? Mas eu aprendi o caminho para a bênção. A gente tem que parar de ser orgulhoso. Eu dobrei meu joelho lá dentro do quarto, comecei a chorar. Falei, Deus, estou com vontade de matar aquele menino, Deus. Mas eu quero que o Senhor abençoe. Quero que o Senhor abençoe ele. Sabe qual foi o resultado disso? Eu comecei a chorar, eu senti uma dor, parece que eu ia morrer. Chorei. Irmãos, umas meia hora chorando ali, não sei, 1 hora, não lembro bem. Sei que eu chorei. Quando eu me levantei de lá, eu não sentia mais raiva, eu sentia compaixão daquele menino, eu sentia amor por aquele menino, eu catei minha Bíblia, mas agora eu voltei para lá, não para acusá-lo, para buscar confusão, não, eu fui para lá com o coração humilde. Eu lembro até hoje, eu chamei ele, vem cá meu querido, senta aqui comigo.
Peguei minha Bíblia, coloquei na mão dele e disse assim, eu quero que você me explique e me mostre aquilo já que você entende um pouco mais do que eu estou aqui para aprender. Resultado, ele folheou a Bíblia e de repente ele fechou a Bíblia e ele falou assim, Ronilson, você mudou. Olha como Deus é glorificado. É por isso que os céus se rendem para aquele que obedece. O poder de Deus está à tua disposição, meu querido. Esse problema que tu estás a passar agora é porque você ainda não obedeceu, sabia? Deus tem dado direção, você não tem obedecido. Deus tem te dado direções e você não tem obedecido. Você está tentando fazer, buscando saída do seu jeito. Aquilo que você achava que Deus deveria fazer. Aí Deus está me mandando te falar hoje, corrige. Volta à prática das primeiras obras. Faz do jeito dele. É o único jeito. E aí o que aconteceu? Ele falou assim para mim, Ronilson, hoje a minha avó me botou para fora de casa. Ele bebia muito. E ele falou assim para mim, olha Ronilson, hoje minha avó me botou para fora de casa. E eu tentei me matar, não tive coragem. E eu disse, eu vou procurar o cara mais mau que eu conheço. Eu vou provocar ele para ele me matar. Ele disse, eu vim provocar você, mas eu encontrei um homem transformado. E ele chorando, falou assim, por favor, me ajuda, eu quero esse Deus, eu quero que mudou a tua vida. E eu tive o privilégio de ganhar ele para Jesus. Até quando eu saí de Santarém, ele era pastor lá. E espero que ele cumpra o papel dele. Entende? Deus muda, querido. As circunstâncias que estão contra ti, elas mudam. Mas a gente tem que se submeter, construir o hábito de perdoar, construir o hábito de elogiar, de olhar nas pessoas o que é melhor, o que é bom, o que é para edificação. E você fala assim, pastor, mas eu faço, será? Outra coisa, querido, que, igual eu falei com você, construa novos hábitos. E um dos hábitos que eu vou falar com muita tristeza, quero terminar com isso aqui, um dos hábitos que eu vejo que é quase comum. A cada 10 pessoas você vai ver 8 pessoas com esse problema. É o hábito de assumir o papel da vítima. O vitimismo. Sabe? Você olha para a pessoa e ela é vítima da sociedade, é vítima do preconceito. Você pode ver que a nossa sociedade já assumiu esse papel já. Você já viu como é polêmico no meio das redes sociais? Todo mundo está do lado do coitado, quer defender o coitadinho. Você vai ver que Jesus nunca tratou ninguém como coitado. Ele teve misericórdia, ia lá e ele botava para arregaçar, mudava tudo. Mandava os capetas embora, curava, era a gente andando, segue enxergando. Mas ele nunca falou coitado. Por que ele não falou isso? Porque a bem da verdade é o seguinte: quando você se coloca numa condição de vítima de agressão, sabe? Quantas pessoas nos vêm na nossa igreja e falam assim, pastor, me recebe aqui, porque o pastor lá me tratou tão mal. Pastor, meu marido. Pastor, eu vivo assim porque a minha mãe não soube me orientar. É interessante que a pessoa enxerga o problema, mas ela enxerga o problema para justificar o seu estado. Entende? Enquanto você não mudar o hábito e começar a se enxergar não como vítima, mas como solução. Eu sei que é difícil uma pessoa que foi abusada, por exemplo. Uma pessoa que foi abandonada, foi rejeitada. Eu sei que é difícil, mas é totalmente possível. Sabe, tem uma mensagem, não sei se ainda está na internet, chamada Saindo de Nazaré. Essa mensagem ela nasceu, numa situação onde eu fiquei acidentado. E eu ficava reclamando para Deus. Eu disse, por que o Senhor fez isso? Quantas pessoas perderam um ente querido e estão culpando Deus? Quantas pessoas estão doentes? Uma moça chegou comigo e disse, pastor, ora por mim, para eu emagrecer. Entende? Mas e aí a autorresponsabilidade? Tem tanta gente justificando porque não estudou, mas o outro passou por cima das coisas, lutou, fez o impossível e conseguiu formar. O outro está dizendo, não, pastor, eu estou oprimido porque minha mãe lançou a maldição. Mas peraí, a minha também lançou. Entende?
O importante, querido, não é a trajetória, é onde você está, com quem você está agora. Então, uma vez, perdoa todo mundo para cá. Para de ser vítima do Estado, para de ser vítima dos políticos, sabe? Nós carregamos esse DNA de se sentir pequeno, sabe? Às vezes, isso é muito comum no meio da conversa lá, o outro começa a contar derrota, o outro conta de lá, e um começa a vitimizar, sabe? Parece 2 cachorros lambendo a ferida do outro, me perdoe, é muito forte, mas é isso. Deus te chamou, querido, para ser cabeça. Você não vai ver nenhum deles se sentindo pequenininho, não, irmão. Entende? Você olha para José ali, os irmãos dele abraçando ele com medo de ele matar, a coisa foi feia. Ele falou, não, eu já entendi tudo. Era projeto de Deus, eu tinha que estar aqui para salvar vocês, o meu povo, o povo dele, eu estou aqui para isso. Mas você não vê, pois é. Eu chorei dentro daquele buraco. Gente, vamos parar com isso. Deus já colocou todo o poder dele em você, ele investiu tudo em você, ele acreditou em você. Então sai dessa situação agora. Levanta-se agora onde você está. Te levanta agora. Te levanta e resplandece, meu irmão. Te levanta agora. Mulher de Deus, te levanta. Para de ficar olhando e só falando do teu marido, dos defeitos dele. Se levanta. Eu quero terminar essa pregação dizendo o seguinte, irmãos, os 3 primeiros anos do meu casamento foi difícil. Eu tinha 18 anos, minha mulher tinha dia 16. E eu lembro que eu ia para um lado, ia para o outro. E aí eu pedi ajuda de um, eu pedi ajuda de outro. Irmão, ainda bem que não tinha internet, irmão. Senão minha vida estava espalhada por aí. Toda a minha vida. Porque eu sempre não tinha papa na língua, falava tudo. E meu irmão e eu procurava um pastor, um discipulador. Alguém que eu achava que podia me ajudar, eu ia lá. E um dia eu já estava indo pela 2ª ou 3ª vez com o meu pastor. E eu sentado no sofá esperando ele, aí a pastora chegou e disse, você veio falar com o pastor? Se vim. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, Ronilson, se eu fosse você, eu tinha vergonha na cara. Você fica aí difamando tua família, tua esposa, em vez de você tomar uma postura de sacerdote, de homem. É sua responsabilidade. Eu dei uma saída de pastora. Fui embora, irmão. Minha vida mudou, o casamento mudou. Até quanto tempo você vai ficar esperando a bênção que Deus já te deu? Ele já te deu. Ele já te deu. É sua, é seu direito, é sua herança. Até quando você vai acreditar nas chantagens emocionais que o diabo tenta, nas mentiras que Satanás usa até pessoas para te falar, chega. Eu termino essa palavra dizendo, você não tem ideia, é só o começo. Pastor, já passei dos 50, não tem problema. Deus fez a revolução com 80 anos na vida de Moisés. A maioria dos homens de Deus, as promessas se cumpriram depois dos 30 ou 40 anos, e alguns até 60 anos. Eu quero orar por você agora, querido, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, fique em pé agora onde você está. Meu Deus Santo, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu oro pelo teu servo, pela tua filha, que entrou aqui caído, que entrou aqui sentindo pesado, sentindo fracassado, sentindo desanimado, com medo de toda essa loucura, tanta notícia de medo, de terror. Pai, o Senhor disse, o espírito que o Senhor nos deu não foi espírito de covardia, não foi um espírito de temor, mas de poder, de amor, moderação. Pai, libera agora sobre essa pessoa o teu poder, libera sobre ele a tua graça, desperta o que dorme, Pai, desperta o que dorme, desperta essa mulher, papai, que está se sentindo fraca, impotente, desperta esse homem, meu Pai, que não consegue ver, esse empresário que não consegue mais ver porta aberta. Tu és o Deus da criação, e quando o Senhor cria, nada pode ficar do jeito que está. Quando o Senhor se move, os céus e a terra param para ver, papai, qual é a forma que o Senhor vai dar. Faça isso na vida do teu filho, eu te peço agora. Toca na vida dele, que essa palavra agora possa produzir fruto, não só 60, mas 100 por 1. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do teu filho para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, um forte abraço, um beijo no coração meu, da minha família. Nós amamos vocês aí de Primavera, a igreja Getsemane. Vocês são minha família também. O pastor Wagner sempre tem falado para ele sabe disso, pastora Jussara, são minha família também. Isso não são palavras de bajulação,
Não, 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 não. É assim que eu me sinto quando eu estou aí, assim, no meio dos irmãos. Isso me deixa tão feliz e tão grato. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Uma semana maravilhosa. Assuma a sua postura. Corrija o seu passado em nome de Jesus. Deus abençoe.